Enquanto a Rússia aproveita o clima e a falta de soldados ucranianos para avançar rápido em Zaporizhia, em Miami, uma reunião discreta entre aliados de Trump e o enviado de Putin desenha um plano de paz que exige concessões duras de Kiev. Em paralelo, Ucrânia e Estados Unidos correm para a Suíça para consultas urgentes sobre o fim da guerra. Na ONU, a China sobe o tom contra o Japão, ameaçando autodefesa por causa de Taiwan. E na Nigéria, um sequestro em massa de mais de 300 pessoas choca o mundo. Para fechar, gente, aqui no Brasil, a imprensa internacional repercute a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que foi preso hoje pela manhã, após a violação da tornozeleira eletrônica e da convocação de uma vigília onde estava em prisão domiciliar. Mas antes de começar, aquele lembrete básico, né? Você que aprecia o conteúdo do canal e já faz parte dessa comunidade, já deu o like? Deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Já? Ah, então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começamos pela Ucrânia e, segundo o Blackbird Group, aquele coletivo de inteligência finlandês que monitora o conflito por fontes abertas, as tropas russas teriam capturado mais de 15 vilarejos no sudeste da província de Zaporizhia só de setembro para cá. Emil Casterhelm, do Blackbird, disse ontem que a Rússia está agindo de forma oportunista. Eles estariam usando o clima de outono, que dificulta muito a vida dos drones ucranianos, e a crise de falta de pessoal da Ucrânia para intensificar a ofensiva. Segundo ele, os maiores avanços russos nesse outono foram justamente no leste de Zaporizhia e em Dnipropetrovsk. E os ucranianos, gente, simplesmente não conseguiram deter esse avanço. Enquanto isso acontece no sul, Moscou aperta o cerco em outros pontos. Segundo o especialista, eles estão cada vez mais perto de capturar Pokrovsk. Agora, em relação a Zaporizhia, o que chama a atenção é a velocidade. Mesmo com a Rússia focando suas forças em Pokrovsk, eles conseguiram romper as defesas em Zaporizhia no ritmo mais rápido do que se esperava. O Deep State, que como vocês sabem é um grupo ucraniano de monitoramento, informou ontem que os russos ocuparam a pequena vila de Vezele, que fica a uns 10 quilômetros a nordeste daquela cidade disputada, Ruliaipole. Mas aí vem o contraponto, olha que interessante. Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul, negou essa informação do Deep State para a emissora pública Suspline, garantindo que os combates por Vezele continuam. Agora, segundo Casterhelm, desde setembro as tropas russas avançaram quase 25 quilômetros nos setores de Zaporizhia e de Dnipropetrovsk. Ele avalia isso como um ritmo relativamente rápido, especialmente nessa guerra. E diz que, na doutrina militar russa, existe a regra de reforçar o sucesso, né? Em outras palavras, se eles veem uma brecha onde dá para ganhar terreno, eles jogam tudo ali. E parece que está funcionando. E vejam só, gente, numa admissão rara de revés, o exército ucraniano confirmou no dia 15 de novembro que saiu da vila de Novovasliv. Essa vila fica numa rodovia importante que liga Donetsk a Uliaipole, a uns 20 quilômetros de distância. E dias antes, em 11 de novembro, as forças de defesa do Sul já tinham relatado o recuo de posições perto de 5 vilarejos, incluindo Ospenivka e Novo Mikolaivka, que ficam nessa mesma estrada. Agora, o perigo para Ruliaipole agora é tático, né? Embora a Rússia costume cercar cidades, Casterhel me alerta que há uma grande possibilidade de franquearem a cidade pelo norte, enquanto prendem os defensores ucranianos pelo leste e sul. Se avançarem pelo norte, a cidade pode ficar sob ameaça real de cerco. Mas ele pondera que, mesmo com uma violação mais grave ali, isso não deve derrubar a situação geral em Donetsk imediatamente, já que a área não é enorme. A esperança dele, né, é que se a coisa realmente apertar, os ucranianos recuariam para poupar vidas. E por falar em vida, gente, a Ucrânia teve mais uma madrugada de ataques, hein? Os russos lançaram um míssil balístico e 104 drones contra o país. Agora, a Força Aérea Ucraniana diz que abateu 89 drones, mas que os drones se espalharam mesmo assim. Em Donetsk, o governador Vadim Filashkin disse que o ataque russo resultou na morte de uma pessoa. Bom, meus amigos, enquanto isso, na diplomacia, segundo várias fontes ligadas ao assunto, rolou uma reunião em Miami no final de outubro que está dando o que falar. Olha só quem estava lá. Representantes da equipe de Trump, incluindo o enviado especial Steve Witkoff e o genro do presidente, Jared Kushner. Do outro lado da mesa estava Kirill Dmitriev. Para quem não liga o nome à pessoa, ele chefia o Fundo de Investimento Direto russo e é um aliado muito próximo de Putin. O detalhe que chama a atenção é que ele está sob sanções dos Estados Unidos desde o início da guerra, né? Mas a equipe de Trump conseguiu uma autorização especial para ele entrar no país. E o resultado dessa conversa, gente, foi um plano de 28 pontos para acabar com a guerra.
Só que esse documento, que veio a público agora nessa semana, pegou muita gente de surpresa e gerou uma confusão danada nas embaixadas e dentro do próprio governo americano. Os ucranianos e seus aliados criticaram pesado, dizendo que o plano parece fortemente inclinado para os interesses russos. Como vimos em nossos últimos vídeos, o documento pede concessões de peso de Kiev, como entregar territórios no leste, mesmo os que a Ucrânia ainda controla, hein? Reconhecer a Crimeia como russa e prometer não entrar na OTAN. Ou seja, gente, é basicamente tudo que a Rússia já vinha exigindo, né? E sobre a tal reunião, tem gente graúda no Departamento de Estado dizendo que nem foi avisada. Existe uma disputa de versões sobre se Marco Rubio, o secretário de Estado, sabia ou não sabia. A equipe dele diz que ele estava envolvido, mas outras fontes garantem que ele foi deixado de lado e que o plano contém coisas que ele já tinha rejeitado antes. O senador Roger Wicker, que é republicano, disse que é cético e que a Ucrânia não deveria ser forçada a entregar terras a Putin. Outro detalhe é que Rustem Umerov, do Conselho de Segurança da Ucrânia, também estava em Miami no início da semana. Fontes dizem que Witkoff apresentou o plano para ele e que o texto foi enviado à Ucrânia via Turquia antes de chegar oficialmente em Kiev. E como comentei com vocês no vídeo de ontem, Umerov desconversa, né? Diz que o papel dele foi apenas técnico e nega ter discutido o conteúdo. Mas as conexões desse russo, Dmitriev, vão além, tá? Ele se encontrou até com a deputada republicana Ana Luna, lá no hotel Faena, em Miami. Num vídeo de uma agência estatal russa, ela aparece aceitando uma caixa de chocolates com o rosto de Putin estampada na frente. A Casa Branca, através da porta-voz Caroline Leavitt, tentou colocar panos quentes, né, dizendo que qualquer plano precisa oferecer garantias de segurança e ser um cenário ganha-ganha. Mas Trump já disse que espera que Zelensky assine o plano até o dia de ação de graças. E o aviso foi dado, hein? Se não assinar, a ajuda militar, inclusive com o fornecimento de inteligência, pode ser cortada. O Merov confirmou hoje que a Ucrânia vai iniciar consultas com os Estados Unidos na Suíça sobre os possíveis parâmetros de um acordo de paz. Zelensky já avisou, né? A paz real precisa de garantias de segurança, senão a Rússia só vai usar isso para se preparar para uma terceira invasão. Ele aprovou a delegação liderada por Andriy Yermak e deixou claro: a Ucrânia não será um obstáculo para a paz, mas vai defender seus interesses legítimos.